Você se lembra das suas aulas de teorias gerais da administração? Não? Vou te falar dois nomes que você vai se lembrar, tenho certeza. Você se lembra de Taylor? Você se lembra de Fayol? Quando eles pregavam, né, tinham como premissa a especialização do trabalho de forma a aumentar a produtividade, em aumentar a capacidade de produção dentro de uma indústria? Ah, mas peraí, Edmarco, nós estamos falando de gestão da produção moderna, nós estamos falando da indústria 4.0, né? A quarta revolução da indústria, já com novas tecnologias, internet das coisas, e aí a indústria conectada. E você vem me falar de Taylor e Fayol? Sim. O que eles desenvolveram na época, nada mais, nada menos do que os estudos e técnicas de tempos e movimentos. E essas técnicas são utilizadas até hoje. É óbvio que ao longo dos anos, né, ao longo de todas essas décadas, esses estudos, essas técnicas foram sendo aprimoradas, passaram a considerar situações e fatores que na época sequer pensava, como é o fator de tolerância, como é o fator de fadiga, por exemplo. Antigamente isso era desconsiderado. Trabalhava. Quem assistiu o filme, até o ator é o Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, sabe bem como que funcionava, né? Ali na máquina o tempo todo. E então, essas técnicas, elas foram sendo aprimoradas e nós chegamos hoje no que nós temos no contexto atual de estudo de técnicas e movimentos, de tempos e movimentos. Mas qual é o objetivo? Por que eu devo fazer essa análise? Acompanhe comigo, bora lá. Olha só. Primeiro, o que é essa técnica de tempos e movimentos? Quais são os seus objetivos? Eu preciso compreender detalhadamente cada etapa do meu processo. Eu preciso identificar quais são os meus gargalos, aonde que eu tenho repressão ao meu processo de produção. Por meio dessas técnicas de tempos e movimentos, eu consigo apontar também ociosidade em termos tanto do atuar da mão de obra humana quanto em relação a maquinários. Né? Identificação de movimentos desnecessários, aquilo que nós chamamos de banhar a ferrugem a ouro, né? São movimentos, são as situações que não agregam valor. Por meio dessas técnicas é que as empresas conseguem definir os padrões de desempenho e, consequentemente, metas factíveis. O que eu vejo, isso não é nada incomum. Olha lá, vem aquele cara medir os tempos que nós estamos trabalhando. Isso daí é só para aumentar o trabalho, isso aí é para entregar a gente lá para o patrão, para falar que a gente está muito, que aqui a produção é muito lenta. E ao contrário, uma análise criteriosa e imparcial dos tempos e movimentos, ela contribui exatamente para que a empresa não chegue no trabalhador e fale assim, olha, você tem que produzir 1000, sendo que o tempo dele e a quantidade de movimentos e as técnicas dá para produzir 500, são suficientes para produzir 500. A empresa quer 1000. Ela sim sobrecarrega a partir do momento em que ela não conhece, ela não tem os detalhes sobre cada uma das etapas. Então esses são alguns objetivos e aí eu volto a dizer que é bastante comum quando se pretende implementar essas técnicas que haja ali uma série de conflitos dentro da empresa e aí cabe a nós dirimirmos, né, mitigarmos esses conflitos, como? Apontando os benefícios. Olha, às vezes você está com equipamento, você está com maquinário, você está lá com uma ferramenta que não é a ideal para o seu processo. É por isso que isso está te gerando tanto fadiga. Tudo bem? Dando continuidade, em relação ao estudo de tempos e movimentos, nós falamos que ele parte do estudo do trabalho. Tá? O estudo do trabalho, dentro desse contexto, nós temos tanto o estudo do método quanto a medição do trabalho. O estudo do método, ele se refere aos movimentos, ou seja, um registro sistemático e uma análise crítica dos métodos existentes e propostos de fazer o trabalho.
Com qual intuito? Como um meio de desenvolver e aplicar métodos mais fáceis e mais eficazes para que nós possamos realizar uma tarefa. E a medição do trabalho se refere ao tempo, ou seja, tem como objetivo a aplicação de técnicas para estabelecer o tempo para um trabalhador qualificado realizar um trabalho especificado em um nível de desempenho, e a partir dessa análise histórica que eu consigo determinar um padrão. Ok? Então essa é a função de se realizar, de se proceder dentro da empresa ao estudo do trabalho. Por aqui nós temos um ditado que fala assim, olha, a corda sempre estoura do lado mais fraco. Você deve conhecer esse ditado. Bom, é o meu trabalhador. Ixi, esse cara, isso é um morcego, né? Isso só vive... Agora tem o operário drone, né? Só vive voando, né? O problema está sempre no colaborador. Nunca está na máquina que não recebe manutenção, nunca está na ferramenta que não é a ideal. O problema é sempre o colaborador. A partir do momento que a empresa conhece o seu processo, que conhece a sua operação, que faz o estudo criterioso e sistemático de toda a sua operação, ela já passa a pensar de outra forma, ok? Dando continuidade, dentro do contexto de tempos e movimentos, a principal ferramenta, aquela mais conhecida, é a cronoanálise. A cronoanálise nada mais é do que a análise cronológica ou cronometrada de uma operação. Quais são os passos necessários? Primeiro, obter informações sobre a operação e o operador em estudo. Bom, eu vou fazer a cronoanálise daquele operador de máquina. Eu chego lá, o cara nunca recebeu um treinamento. O cara não sabe nem como que opera a máquina. Ele está lá cobrindo, tapando o buraco, tapando o sol com a peneira. Eu preciso considerar isso daí. Eu não posso tomar esse tempo de operação como verdade diante de uma situação dessa. Num segundo momento, você gerencia melhor uma parte do que o todo. É por isso que a sugestão é dividir toda a operação em elementos e registrar a descrição completa do método. Às vezes, a minha fase está uma beleza. Tempo padrão, bonitinho, a outra já não, né? Então, ou meu parceiro não, alguma coisa nesse sentido. E também determinar o número de ciclos a serem cronometrados. Essa determinação, olha, quantas vezes eu preciso cronometrar para que eu tenha algo próximo de uma verdade absoluta? É isso que nós fazemos por meio dessa fórmula aqui. Então, quem é o N nessa fórmula? O número de ciclos a cronometrar. E esse Z? Esse Z é o que nós chamamos de coeficiente da distribuição normal. É um fator de confiabilidade. Eu vou ter que achar esse Z, Edmarcos? Não. Isso daqui normalmente já vem numa tabela. Tanto o Z, tá, que é esse coeficiente de distribuição normal para tempo padrão, né, quando nós fazemos lá o gráfico de histograma, então eu tenho desvio padrão à direita e à esquerda, esse tempo decorrente entre o centro e o desvio padrão e a parábola do gráfico é o que nós chamamos de desvio padrão, isso já vem numa tabela, não precisamos calcular nada. E também o que nós chamamos de elemento D2, a gente já vai ver aqui, também vem numa tabela. Então pode ficar tranquilinho, eu sei que você também odeia a fórmula, né? E não é o único não, fica tranquilo, beleza? Voltando aqui ao quadro, olha só, o R nada mais é do que a amplitude da amostra. O que é a amplitude? A diferença entre o maior e o menor valor. Esse D2, tá, e não é o do Planet Hemp, coeficiente que depende do número de cronometragens realizadas preliminarmente, ou seja, o D2 ele está linkado ao que já foi feito. O X, média da amostra, e esse ER é o erro relativo, o aceitável aí entre 5 a 10%. Bom, dentro do contexto de análise de tempos e movimentos, nós ainda temos o princípio da economia de movimentos, ok? Os princípios relacionados ao corpo humano, algumas premissas, por exemplo, só alguns exemplos. Olha, as duas mãos devem iniciar e terminar no mesmo instante os seus movimentos. Eu não tenho nem coordenação motora para fazer elas trabalharem de forma desconforme disso, tá?
As duas mãos não devem permanecer inativas ao mesmo tempo, exceto durante os períodos de descanso, porque isso leva você a um malé. Imagine que eu tenho que apertar um parafuso, né? Aí eu passo 3 horas do dia apertando esse parafuso. E aí, a outra etapa é a mais 3 horas. Qual é a probabilidade de eu não ter uma lesão por esforços repetitivos? Então é por isso que ele fala da inatividade das mãos por um longo período de tempo. Algumas outras premissas, só para que nós possamos encerrar aí os movimentos relacionados ao corpo humano. Os movimentos dos braços devem ser executados em direções opostas e simétricas, devendo ser feitas simultaneamente. Mas nós temos também os princípios de economia de movimentos relacionados ao local de trabalho. Tudo bem? Então, olha, um lugar definido e fixo para todas as ferramentas, a hora que eu for procurar a chave, ela está lá, a hora que eu for procurar uma outra ferramenta, ela tem que estar no local correto. Depósitos e caixas alimentados por gravidade, né, para que não tenha que ficar carregando peso. Boa iluminação, essas são algumas premissas desses princípios, ok? Então, isso aqui, se você tiver a curiosidade, dá uma olhadinha aí, você vai ver que tem uma série de situações que são bastante simples, que não demandam qualquer investimento para serem implementadas. Ok? E aí, como eu falei para vocês, em relação à cronoanálise, lembra lá do Z, que nós não precisamos procurar, ok? Bom, eu quero ter aqui, ó, um grau de confiabilidade de 90%. Qual o Z que eu vou usar na minha fórmula? 1,65. Um grau de confiabilidade de 99%, o Z de 2,58. Isso significa que quanto maior o grau de confiabilidade, maior também é o desvio padrão, é a probabilidade de desvio padrão. E aqui, ó, esse D2, eu falo o seguinte, eu vou fazer a cronoanálise, eu já fiz aqui 5 medições anteriores. Quantas mais eu preciso fazer? Na minha fórmula, quando nós estivermos aqui, ó, nesse momento da fórmula, aqui, ó, nesse D2, qual que eu vou utilizar se eu fiz 5? Esse valor. Aí eu fiz 6 já, esse valor. E aí nós temos alguns outros fatores a serem considerados. É o fator de tolerância, 1 dividido por 1 menos as paradas, tá? O tempo normal, que é o tempo de ciclo, vezes a velocidade dividido por 100, e aí sim nós conseguimos determinar o tempo padrão, que nada mais é do que o tempo normal vezes o fator de tolerância. Isso significa, então, que para chegar a um tempo padrão, eu não posso chegar a esse momento de maneira arbitrária. O que é a maneira arbitrária? O tempo padrão de produção desse item aí é de 1 minuto. Mas de onde você tirou esse tempo? Mas eu senti aqui no meu coração, ó. Sentia, sonhei. Não, sabe o que é? O meu calo aqui, ó, coçou. Isso é arbitrário, isso é absurdo. O que eu quis mostrar ali para vocês, sem querer assustar ninguém com fórmula, né? Isso daí é bastante simples. Eu sempre falo que fórmula é interpretação de texto. A partir do momento que você pensou, que você tirou os dados ali, vira as operações básicas de matemática, ok? E nós vamos pôr isso em prática, você pode ficar tranquilo, ok? Então, antes de chegarmos a um tempo padrão de produção, olha, 20 unidades por hora. Eu preciso ter esse tempo firmado em estudos, em análises anteriores, que também não tenham sido realizadas por meio do senso comum. Hoje, no contexto atual da indústria, da gestão da produção, não cabe mais eu acho, eu penso, eu imagino, eu tô sentindo. Mas você está me falando, Edmarcos, que o feeling não é importante? É importantíssimo. Mas eu sempre falo que a linha que divide a audácia da irresponsabilidade é extremamente tênue, é extremamente frágil. Eu preciso determinar, eu preciso apontar metas
eu devo. Não é nem questão de precisar, é questão de obrigatoriedade. Mas essas metas, seja tempo de ciclo, seja fator de tolerância, seja tempo normal, tempo padrão, devem nascer, devem ser apontados a partir de análises criteriosas firmados em dados fidedignos.